Então vamos lá, o Evangelho e a cidade. Após as 3 palestras, eu vou chamar assim, vocês podem fazer 3 perguntas. Não vai ser igual do Binja ontem, que se estendeu, e aí a gente tem uma atrás da outra, hoje não vai dar. Mas aí, se surgir dúvidas, nós temos 3 perguntas. Também vou te sugerir a continuar anotando para você poder refletir. Lembrando que conferência é para isso. Nós estamos aqui reunidos para ensinar, para dar aulas sobre o tema, pregações também, de certa forma, para que todos possam refletir. Eu estou enrolando que a galera ainda foi buscar água, tomar café, então eu estou enrolando aí, tá bom? Vocês estão comigo? Eu não estou conseguindo, não. Então eu vou esperar todo mundo sentar, tá bom? Mas não estou cobrando, não. Pode pegar seu café. Amém? Pessoal, antes de continuar, eu queria indicar um livrinho que você pode achar na internet, chamado O Pacto de Lausanne, comentado por John Stott. O que vocês vão receber, principalmente dos convidados de fora, como ontem do Elias Binge, tem muito fundamento que vem desse negócio chamado Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne é um documento. Vocês estão comigo? O Pacto de Lausanne é um documento redigido a partir de uma discussão em uma conferência em 1974. Se você quiser anotar para pesquisar depois. Uma conferência em 1964 que era a respeito da evangelização e da missão da igreja. Então, teólogos e pastores, líderes da igreja do mundo todo, se reuniram em Lausanne, na cidade de Lausanne, para discutir a respeito da evangelização e da missão da igreja. E as pautas que eles levantaram são parecidas com as pautas que nós estamos tentando discutir aqui. E é claro, com muita singeleza, porque até nesse momento de Lausanne, em 1974, nós tínhamos John Stott, Billy Graham, Francis Schaeffer. Aqui a gente tem hoje o Ricardo, o Gabriel e o Eric para falar, né? Não é desmerecendo a gente, mas o calibre da reunião lá foi nervosa. Mas eles se reuniram para falar sobre essas temáticas, o evangelho e a missão da igreja, a caridade e a missão da igreja, o papel da igreja local. Então eles redigiram um pacto com 15 tópicos para nortear o que esses pastores se comprometeram a fazer nas próximas décadas. Alguns trazem o Pacto de Lausanne como o pacto mais importante na história da igreja a respeito da evangelização. E a Conferência de Lausanne como um dos marcos na história da igreja. Tá? Então nós estamos falando de grandes homens de Deus, grandes teólogos, pastores, discutindo todos esses temas que nós estamos tentando expor de alguma forma aqui. E essas pessoas que vêm de fora para nos ensinar nesses próximos, hoje e amanhã, e o Binja que veio ontem, tem um vínculo muito forte com com tudo isso que tá redigido no Pacto de Lausanne. E no caso desse livro aqui, é o John Stott, que foi o organizador, junto com o Billy Graham, desse evento, comentando cada um dos tópicos que eles redigiram. O pau quebrou nessa conferência, até chegar no pacto foi um horror, né? Foi falar de responsabilidade social, que é um tema que o Ricardo vai trazer para a gente, e aí falar de responsabilidade social na igreja é complicado, que aí você é chamado de comunista, né? Tem várias questões aí. Então, o negócio ficou feio, a gente tinha pessoas do Ocidente, do Oriente, a gente tinha pessoas do Norte do planeta e tinha pessoas do Sul global. Então, foi uma das primeiras vezes e das primeiras reuniões onde os latino-americanos tiveram voz para falar a respeito da missão da igreja. Por que isso é importante? O Rica vai falar sobre a caridade. Quando você está falando do velho mundo da Europa, por exemplo, fazendo teologia, você está falando de um espaço geográfico muito bem sucedido. Embora tenha pessoas em situação de rua e problemas sociais e problemas ambientais, etc., essa já não é uma preocupação tão forte para a Europa e para os Estados Unidos. Só que esses homens estavam fazendo teologia até nessas décadas de 60 e 70 sem consultar o Sul global.
E o que acontecia? Nós recebíamos o que eles organizavam teologicamente. Importante entender isso, tá? Porque o que a gente discute na igreja local é uma forma mais sintetizada do que veio da academia teológica. Faz sentido? Não vou pregar hoje, vai ser chato mesmo, eu vou ficar falando essas coisas. Mas assim, nós recebemos disso. Só que os caras começam a discutir 50, 100 anos antes, e a gente está falando dessas coisas hoje. Né? E a mesma coisa quando a gente está falando de ideologias políticas. Tá? Antes do relativismo, por exemplo, chegar para a gente, nem é político, nem é filosófico, mas antes do relativismo impregnar no século XXI, ele está sendo discutido há 300 anos. 200 anos, pelo menos. Está entendendo? Então aí, esses teólogos latino-americanos, ou da África, ou da Ásia, puderam entrar na conversa. E então a pauta da caridade começa a entrar como um fator importante para a igreja. Por quê? Porque apesar da igreja na Europa não conhecer tão intimamente o problema social, da desigualdade, da fome, a igreja na América Latina e no sul global, Ásia, África, estava totalmente familiarizada com isso. Então essas pautas começam a ser levantadas e a gente começa a pensar a missão da igreja não só como uma proclamação do evangelho, mas também como uma encarnação do evangelho. Faz sentido? Então eu queria te indicar para você ler, se você tiver interesse em se aprofundar mais nisso, e aí depois, claro, vai ter nomes citados aqui ao decorrer do comentário de John Stott. John Stott, um teólogo evangelical, acredito que até os meninos aqui com certeza concordam comigo que é um cara a ser indicado. Então, ele vai citar outros nomes e você pode se aprofundar mais nisso, amém? O evangelho e a missão. Pessoal, ao longo da história, especialmente pós-iluminismo, né, e pós-reforma protestante, nós tivemos uma espécie de racionalização excessiva da fé. Acabamos de comemorar 500 e quantos anos, Eric, da reforma? Ah lá. 508 anos, 508. 508 anos da reforma protestante. E a reforma protestante foi um presente de Deus para nós. E nós somos agraciados de viver pós-reforma. Embora nós precisamos fazer ressalvas. Quais ressalvas? Pessoal, a igreja não morreu antes da reforma. Primeira ressalva. Que isso pode gerar algum tipo de arrogância teológica e bíblica. Quando você acha que a reforma é a que ressuscitou a igreja. Não foi. A igreja de Jesus estava lá no meio da idade das trevas, prevalecendo mesmo no meio dos problemas e das heresias. Tá bom? Inclusive dentro da Igreja Católica. Mas o outro fator é pensar, a outra problemática a ser levantada, é que nós pensamos que tudo que a reforma fez é 100% coerente ou está terminado. Perigoso isso. Se eu estivesse no meio de teólogos, talvez eu já seria taxado como herege só por essa frase. Um dos lemas mais fortes da reforma é igreja reformada, sempre reformando. Sempre em reforma. Nós temos o perigo de achar que aquilo que a reforma protestante estabeleceu ou enfatizou sobre o que é evangelho é tudo que o evangelho é. Então, no meio dessa transição, dessa reforma da igreja, a ideia era que a igreja não se reformasse para algo novo, mas para que ela voltasse a ser o que as escrituras dizem que ela deve ser. Não era uma reforma para virar algo novo, era a reforma para que o prédio voltasse para a sua estrutura original. Vocês estão aqui comigo? Só que nós precisamos lembrar, assim como Elias Bin já disse ontem, que nós todos estamos sujeitos ao espírito da cidade. Por mais que nós estamos tentando nos limpar da contaminação que o espírito dessa era
está lançando no mundo, nós somos filhos do nosso tempo. E os reformadores eram filhos do tempo deles. E por causa disso, tanto é que é muito próximo todas as revoluções que nós temos naquela mesma época, do iluminismo, do humanismo, do renascentismo e a todos os ismos que vão aparecendo. A reforma é um dos estopins para isso. É o jeito religioso de fazer essa mesma transição. Qual transição? Não permitir que uma instituição como a Igreja Católica ditasse a verdade sem que a verdade viesse por reflexão. E no caso da reflexão proposta pela Reforma Protestante, era uma reflexão a partir do texto bíblico, né? Só que eles eram filhos do seu tempo, e por serem filhos do seu tempo, existe um excessivo apego à racionalização da fé. E hoje nós estamos sentindo isso, porque até então, esse apego permanecia. Mas nós, no século XXI, estamos vivendo uma transição. Perceba que as pessoas já não estão mais tendendo ao ateísmo, que é o racionalizar demais a fé. Elas estão tendendo a uma espiritualidade abstrata, porque nós já não estamos na modernidade que foi inaugurada por esses movimentos. Vocês estão comigo? Já está ficando tudo bagunçado. Nós não estamos na modernidade que foi inaugurada por esses movimentos. Nós estamos entrando, e alguns dizem que nós já estamos na pós-modernidade. E o que taxa a pós-modernidade é o seguinte: liquidez. Já não é um apego à instrumentalização da razão. Que bênção. Chegou a polícia aí, o que eu falei? Mas um apego à experiência de novo. Só que é uma experiência abstrata que não tem, todas as vezes, vínculo com a verdade, né? Então, estou me estendendo um pouco demais nisso, mas o que eu quero dizer é que, de alguma forma, os reformadores, filhos do seu tempo, racionalizaram demais a fé e sistematizaram demais a fé. De forma que algumas afirmações da reforma são ou parciais, no sentido de que elas não contêm a verdade inteira, ou erradas. Porque a reforma não tinha uma pena apostólica na mão. Não tinha. Eles não tinham a mesma autoridade dos apóstolos. Portanto, nem tudo que os reformadores disseram é verdade. Quer um exemplo? A maioria dos reformadores eram cessacionistas. O que significa isso? Acreditavam que os dons haviam cessado. Se você quer saber mais sobre isso, vai ter um seminário lá na Igreja Raiz semana que vem. Nós já estamos divulgando. Você viu, né? Já conectei aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar da Insider. Galera, onde que eu estava? Os dons. Um exemplo disso é o cessacionismo, que fala que os dons cessaram. Me mostra o texto bíblico que diz que os dons cessaram. Só que se eu me apego excessivamente à tradição, e óbvio que nós aqui não fazemos isso, porque aqui o pau quebra, né? Mas assim, se eu me apego excessivamente a isso, acreditando quase como se os reformadores tivessem uma pena apostólica na mão, a autoridade apostólica, eu vou entender que o cessacionismo é mais bíblico do que o continuismo, que é os dons continuaram. Isso é verdade? De forma alguma. Para mim é uma das discussões mais idiotas que existem. Por quê? Porque não tem um texto bíblico que dá a entender que os dons cessaram. Mas eles eram filhos do seu tempo. O que seu tempo fazia? Racionalizava a fé. Ou melhor, racionalizava o mundo. E eles fizeram isso com a fé de certa forma. Foram uma bênção para nós, mas seus excessos precisam ser contidos. E isso se aplica à compreensão do Evangelho. Por quê? Se eu te perguntar o que é o Evangelho, o que é que vem na sua cabeça? Como que é? As boas novas. Mas vamos lá, vamos mais... Explica para mim o que é a boa... o que são as boas novas? Não dá coragem, né, quando alguém está com o microfone na mão? Pessoal, a nossa tendência é reduzir o Evangelho à reconciliação entre o homem e Deus. Com uma ênfase e um foco quase que excessivo a essa expressão, justificação
pela fé. Então, quando eu te pergunto o que é evangelho, na maioria das vezes você vai pensar, de alguma forma, na sua cabeça, o seguinte: evangelho é que Jesus me salvou dos meus pecados. Eu fui justificado por crer nisso. Faz sentido? Mas essa é uma sistematização do texto bíblico e do evangelho bíblico que os reformadores trouxeram para nós. Abençoadíssima. Por quê? Nós precisávamos dessa ênfase na época da reforma. Mas esse não é todo o evangelho. Como assim? Você está me dizendo que a justificação pela fé não é o evangelho, que o evangelho não é a justificação pela fé? Eu estou. Que não é todo o evangelho. E nós vamos chegar no porquê isso é importante. O Eric já está balançando a perna, falando por que eu falei para a minha igreja vir aqui. Porque, galera, esse deslocamento de dar uma ênfase, uma exclusividade tão excessiva à justificação pela fé, não vem da Bíblia, vem da modernidade. Vem da reforma. Quando a ênfase do evangelho vira apenas a doutrina da justificação, ou pior, a compreensão da doutrina da justificação, nós estamos mais moldados pelo espírito da reforma moderna do que pela compreensão das Escrituras. E aí nós temos um perigo. O problema não é a ênfase da justificação. Nós somos justificados por Cristo. Em momento nenhum eu estou discordando disso. Quem me ouve aqui vários domingos no ano sabe que eu falo excessivamente disso até. A grande questão não é que nós apenas enfatizamos isso. É que ao enfatizar excessivamente isso, nós negligenciamos as outras facetas do que é evangelho. E quando nós fazemos isso, nós tornamos a nossa fé numa fé deslocada da vida que é interessada apenas na justificação das nossas almas, que nos levará para o céu. Ou seja, nós estamos apenas interessados com aquilo que é transcendente e abstrato, e não com aquilo do Evangelho que perpassa pela vida, morte e ressurreição do Cristo. Compreendendo que no Cristo é inaugurada uma nova forma de ser, de viver, uma nova forma de sociedade, uma nova humanidade. Quando a ressurreição, por exemplo, porque nós até falamos dessas coisas, mas nós não damos a ela a importância e o significado correto. Então, quando a ressurreição vira apenas o conserto da morte individual do Cristo, nós abrimos uma lacuna gigantesca. Porque se fala dessa morte substitutiva e Cristo nos substituiu na cruz. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Hoje na academia já está sendo discutido uma forma de tirar isso da discussão do Evangelho, que não houve substituição, que Cristo não tomou o nosso lugar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós apenas olhamos para a ressurreição como a forma de consertar a morte de Cristo individualmente, nós temos um problema. Porque a ressurreição, e aqui eu já estou falando do que é evangelho, a ressurreição não conserta apenas a morte do Cristo, conserta todas as coisas que existem, a terra e toda a sua plenitude. Faz sentido? Por isso que essa ênfase excessiva na justificação pela fé, não fala sobre tudo, porque ela enfatiza a morte do Cristo. E nós temos teologias muito boas a respeito da morte de Jesus, mas temos um problema muito sério com a sua vida e com a sua ressurreição. Porque isso tudo só é citado como se precisasse fazer parte do combo, não como se fosse uma faceta, uma parte tão valiosa quanto a morte de Cristo para o Evangelho. Está fazendo sentido? E aí, com isso, nós criamos um evangelho desencarnado, um evangelho de morte e transcendência, desprendido da nova criação.
quando nós negligenciamos a vida e o ministério de Jesus, nós perdemos a praxis cristã, nós perdemos a prática da espiritualidade, a compreensão que a humanidade em Cristo, e esse é o Evangelho, está sendo restaurada e toda a criação com ela junto. O que é que Jesus diz para os discípulos? O reino de Deus está? Mas não está próximo como algo que virá amanhã. Está próximo na pessoa de Jesus. O reino de Deus está próximo, como Orígenes disse, um dos pais da igreja, como uma autobasileia, que é o reino na pessoa de Jesus. Porque onde está o rei, está o reino. E aí Lutero um dia disse assim: a doutrina da justificação pela fé é o que determina se a igreja fica de pé ou cai. O que ele estava querendo dizer? A doutrina da justificação pela fé, que um dia Lutero abre as Escrituras em Romanos 1, explode a cabeça dele, que ele fala: eu não preciso viver pelos meus próprios méritos. A graça de Cristo é suficiente para me salvar e eu apenas preciso crer nela. Explode a cabeça do homem. E é maravilhosa essa doutrina. Então ele diz assim: galera, esse aqui é o pilar da igreja. Essa afirmação é muito boa, mas nós temos um problema se ela parar por aí. Porque eu sempre digo isso: se a doutrina da justificação pela fé determina se a igreja fica em pé ou cai, a doutrina de Cristo determina se a justificação pela fé fica em pé ou cai. Ou seja, nós precisamos sempre falar sobre cristologia, a doutrina de Cristo, antes de discutir soterologia, a salvação. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? O Evangelho não tem a justificação pela fé somente como seu centro, mas tem a pessoa, obra, vida e ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, como a centralidade dessa proclamação. Então você pega o termo da justificação, ele aparece 3 vezes nos evangelhos, aparece, não o termo explícito, mas essa doutrina aparece algumas vezes nos evangelhos, está encharcada lá em Gálatas e Romanos, então as 2 cartas estão encharcadas dessa doutrina. Mas aí você vai ler Tiago, e como é que você vai lidar? Se o evangelho só for isso, como é que você lida com a carta de Tiago? Com João? O Novo Testamento, pessoal, oferece um centro mais amplo para o Evangelho, que é Jesus. E oferece uma mensagem mais poderosa, que contém a justificação pela fé, que é o reino de Deus. O Evangelho em sua plenitude, tratando do Messias, Filho de Deus, que é filho do homem, quem ele molda e o que ele faz. E aí a nossa doutrina de salvação, de justificação, vem por essa compreensão do Evangelho. Mas a compreensão do Evangelho precisa ser, de alguma forma, repensada. E não descartar aquilo que nós recebemos, mas entender que a Bíblia nos apresenta algo ainda mais completo. Então, o que eu estou propondo aqui não é que a gente esqueça o que nós ouvimos até aqui sobre o Evangelho e a gente se apegue às doutrinas desse século. Vamos reformar a Bíblia. Mandaram a figurinha no grupo da faculdade anteontem com o Ed Renekiewicz e um F5 escrito assim. Vamos atualizar. Não é a proposta. O que eu estou dizendo é que o Evangelho é mais. Porque o Evangelho é uma história, como disse no Compromisso da Cidade do Cabo de 2010, que foi uma revisão do próprio Lausanne. O Evangelho é esta história que nos conta quem somos, porque estamos aqui e para onde vamos. Ela define a nossa identidade, dirige nossa missão e nos assegura que o fim está nas mãos de Deus. Ou seja, o Evangelho é uma história. Os evangelhos, por exemplo, os 4 evangelhos são uma biografia teológica. Nem só biografia,
como nós vemos hoje, que é jornalística, excessivamente apegada aos fatos lá, às minuciosidades dos fatos. Vocês estão comigo? Tá mesmo? E nem só teologia, mas a partir da narrativa da vida, morte e ressurreição de Jesus e da encarnação de Jesus, nós fazemos teologia. O Evangelho ele é uma grande história. A Bíblia é uma grande história. Se você for comparar a quantidade de normas, regras e construções teológicas que nós temos na Bíblia, nós temos tanto quanto estas narrativas. Tanto quanto você vai ver a Bíblia fazendo essas construções, você vai ver a história dos reis caindo, as histórias das guerras, as histórias de como Jesus curou alguém, mas nós passamos corrido disso, porque nós achamos que a coisa mais importante é a sua morte. Porque o Evangelho para a gente é o como Deus nos salvou, mas o Evangelho é o reino de Deus sendo anunciado através de toda essa obra de Jesus Cristo e da sua própria vida e pessoa. Faz sentido? Deixa eu acelerar aqui então. O Evangelho é a boa notícia de que Deus cumpriu suas promessas e inaugurou o seu reino por meio da vida, morte, ressurreição, exaltação do Messias, que está reconciliando todas as coisas e convidando toda a humanidade a participar da nova criação. Jesus pregou o Evangelho do reino de Deus. O que é isso, meus amigos? Imagina que nós estamos aqui e um grupo de soldados bate aqui na porta da igreja e diz assim: está chegando, não, ou melhor, já chegou um governante e um novo rei dessa cidade. Como é que você reagiria a isso? Percebe que a sua preocupação, se isso acontecesse, não seria só teológica, filosófica, no mundo das ideias, ou pior ainda, só transcendente, abstrata. Você entraria em desespero, teria impacto na sua vida imediato. Ainda mais se nós soubéssemos que esse rei é um grande rei, ou um grande governante. Imagina que está chegando aqui um grupo de soldados e está dizendo assim: galera, o Elon Musk vai virar presidente ou prefeito da cidade americana. Eu ia falar: Deus me livre. Mas como é que você reagiria? Cara, tem um cara muito importante, com muito dinheiro, com um reinado absurdo, e ele vai se chamar prefeito de Americana. O Evangelho é mais ou menos isso, galera. É na pessoa de Jesus e depois nos apóstolos e na nossa vida e no nosso testemunho como igreja, o reino de Deus sendo anunciado, não apenas como um reino que vem, mas como um reino que já está absorvendo o reino dos homens. O que é o Evangelho? O anúncio do reino de Deus e a encarnação dessa realidade. Então, nós temos um teólogo chamado N.T. Wright, por exemplo, que escreveu um livro de como Deus se tornou rei. O Evangelho na pessoa de Jesus é esse reinado do próprio Cristo sendo anunciado a nós. E a própria palavra Evangelho é usada para que os primeiros leitores desses escritos entendessem facilmente isso. O que era o evangelista? Era um mensageiro do rei que ia adiante do rei, que ia na sua frente para proclamar que ou aquele rei tinha vencido essa cidade nas batalhas e agora aquele território era dele, ou ele já estava chegando. Era alguém que vinha proclamar que o reino estava vindo. Só que na pessoa de Jesus nós não temos apenas o profeta proclamando esse reino, nós temos o reino. A autobasileia, o reino na pessoa de Jesus. Porque onde é que o rei está? No caso do reino de Deus, onde é que o rei está, o reino está. O Evangelho é essa proclamação que vem da vida, a encarnação, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus sobre o reino de Deus. Esse é o testemunho bíblico.
Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 2,8, lembrem-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Perceba, o evangelho é sempre essa anunciação da vida de Jesus, não da justificação. Somente. Preciso fazer esse ponto. Mas é que, por sermos justificados, nós somos inseridos nesse reino. Justificação, salvação, não tem finalidade em si. Nós somos justificados para. Nós somos justificados para sermos transportados do reino das trevas, como Paulo diz, para o reino do Filho do seu amor. E agora, como igreja, como eu tenho dito esses dias, nós somos uma antecipação daquilo que vem se consumar ali e além. Como disse Robson Cavalcante, mas na igreja já está aqui e agora. E a missão da igreja vai fazendo mais sentido, porque se o evangelho é o que dá o teor e a força da missão da igreja, pelo cuidado do Espírito sobre nós, a má compreensão ou a compreensão parcial do que é evangelho vai prejudicar a missão da igreja. Por que é que nós estamos discutindo sobre a igreja ter que ir? Porque a igreja esqueceu de ir quando ela achou que evangelho era só sobre ser salvo e transcender para um plano espiritual. Pensar o que é evangelho é poder recalibrar a missão da igreja. E esse evangelho é o evangelho que não tem apenas uma justificação individual, mas uma redenção cósmica. Todas as coisas estão sendo feitas novas na anunciação desse reino que vem. Isso é poderosíssimo. O evangelho completo vai falar de Deus, vai falar de nós mesmos, vai ter implicações sobre isso, vai ter implicações sobre o outro e vai ter implicações sobre a criação. Graças a Deus nós estamos começando a tatear e a discutir, tanto na academia quanto em alguns congressos por aí, ecologia. Porque o mundo começou a falar sobre ecologia e agora nós estamos começando a perceber que se nós chamamos a criação de Deus, nós precisamos cuidar dela como se ela fosse de Deus. Mas uma compreensão errada do evangelho não nos permite fazê-lo. Amém? O evangelho é uma boa notícia. Como diz Tim Keller, não um bom conselho sobre como nós devemos viver as regras e moralmente bons, mas uma boa notícia que então nos transforma. Mas essa boa notícia é sobre Deus se tornou rei em Cristo Jesus. E é claro que nós estamos usando linguagens humanas, porque Deus sempre foi Senhor de todas as coisas. Mas vocês lembram da anunciação de Pedro em Atos? Ele diz assim: vocês, meus amigos, sabem aquele Cristo, ou melhor, aquele Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram? Vocês lembram desse Jesus? Deus o fez Senhor e Rei. Essa é a anunciação do Evangelho que está encharcando o livro de Atos. Porque os apóstolos sabiam que a fé nisso nos justifica. E a missão da igreja nasce disso, de viver, proclamar e encarnar o reino de Deus. Não só proclamar, e nós vamos ouvir isso muito de hoje para amanhã, mas encarnar a missão, encarnar o evangelho. Porque se o evangelho ele é apenas uma ideia, nós podemos apenas proclamá-lo. Mas se o evangelho é a anunciação de um reino verdadeiro, e é histórico esse reino, ou seja, ele está na história, então nós precisamos encarnar essa verdade. Percebe como a compreensão do evangelho reconfigura a nossa compreensão de missão? Nós precisamos encarnar essa verdade de que o reino vem no Rei Jesus.
Isso nos justifica, mas isso é muito mais do que apenas sermos justificados. Porque se nós nos desprendemos, por exemplo, do ministério e vida de Jesus, nós não viveremos uma fé encarnada, uma missão que sabe, meus amigos, nós olhamos para os milagres de Jesus e o que é que nós pensamos? Deus pode me curar também. Quando é que pensamos isso? Porque às vezes a gente só olha e fala, Deus curou lá. Aleluia. Olha lá o testemunho de que Jesus curou. E a gente não percebe que os evangelhos são um convite a perceber que o reino que estava no Rei Jesus encarnado, andando com os discípulos, é o mesmo Rei que quer, no nosso meio, estar e caminhar e operar as suas maravilhas. Mas às vezes a gente ou acha que é só uma historinha que a gente precisa ler e tentar entender alguma coisa sobre ela. Aí o nosso devocional, ele é uma reflexão que você quer tirar alguma revelação do texto bíblico. Não serve de nada. Ou pelo menos, um pouquinho melhor, você acha que Deus pode fazer a mesma coisa na sua vida individual. Glória a Deus por isso. Mas quando você lê Jesus fazendo milagres, o que está acontecendo é que o seu milagre anuncia um reino vindouro que já está visitando o reino dos homens na pessoa de Jesus, que é totalmente diferente do reino da morte. Então, quando você vê um milagre na narrativa dos evangelhos, você pensa, esse é o reino. Por quê? Porque o reino não tem paralíticos. O que Jesus está fazendo não é apenas curar, é anunciar que o reino chegou. Anunciar que o reino de Deus está próximo. Amém? Uma boa compreensão do que é o Evangelho vai nos empurrar para a missão. Mas uma má compreensão do que é o Evangelho vai nos segurar entre quatro paredes, achando que nós estamos servindo o reino de Deus, enquanto nós estamos servindo apenas a nós mesmos. Porque o Evangelho é essa grande história a respeito de um reino que vem na pessoa do Rei Jesus. Amém? E aí nós tanto estamos falando sobre prática, mas nós devemos falar sobre praxis, porque o Evangelho não é prático somente. A mensagem da igreja não é prática, porque se fosse prática, ela seria supérflua. Nós acharíamos que fazer é o suficiente. Nós precisamos falar sobre praxis. É óbvio que no dia a dia nós podemos usar a palavra prática. Mas nós precisamos pensar a prática como praxis, que é a prática que vem da reflexão. A prática que vem de sermos transformados internamente por essa mensagem. Não apenas do fazer, mas do fazer carregado do sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, mas assumiu o seu lugar de servo. E a missão da igreja precisa vir de uma praxis que é fundamentada no Evangelho. Amém? Me estendi, na verdade foi o louvor.